Olá, terceira fase. Falaremos hoje sobre a colonização espanhola na América. Os espanhóis, desde o início, com a chegada de Cristóvão Colombo na América Central, na América, tinha o domínio sobre esse novo mundo chamado, mais tarde, de América. Sabemos que quando Colombo aqui chegou, desde a sua morte, ele não teve o conhecimento de que ali era um novo continente, Achava que eram apenas terras, terras novas, mas não a proporção de que tinha encontrado e chegado a um continente tão extenso que é a América, como nós sabemos, dividida, hoje em América do Norte, América Central e América do Sul. Então falaremos aqui sobre a fase da busca do metalismo, A busca por ouro, prata e de fato a exploração espanhola, tanto com Hernán Cortés quanto com Francisco Pizarro, e o domínio espanhol sobre as civilizações que aqui existiam, que eram os astecas e os incas. Também tínhamos os maias, mas vamos focar nessa dominação sobre os astecas e incas, que foi o primeiro contato de Hernán Cortés e de Francisco Pizarro nessa colonização espanhola. Bem como trabalharemos a organização no pós-domínio, se assim posso chamar. Então vamos começar aqui com a nossa habilidade. Conteúdo sugerido, já temos ali, que é a colonização espanhola e inglesa na América. Hoje vamos deter-nos a colonização espanhola. A habilidade é reconhecer, analisar e valorizar a participação dos povos africanos e afro-brasileiros na diversidade cultural, nos vários períodos da história local, regional, nacional e mundial. Compreender as instituições sociais, políticas, econômicas, culturais e religiosas como criações das ações humanas, resultantes de práticas, conflitos e movimentos sociais desencadeados em diferentes contextos históricos. Reconhecer os deslocamentos populacionais em diferentes tempos históricos como práticas sociais que desencadearam e desencadeiam transformações, encontros e desencontros entre diferentes culturas, Em especial hoje aqui no nosso conteúdo, a indígena, os nativos, Porque os verdadeiros donos da terra americana são os indígenas, Os nativos. Então, com a chegada dos espanhóis ao continente americano, ocorreram profundas transformações no modo de vida das populações nativas. Nós podemos perceber primeiramente o quê? Se a superioridade da pólvora, das armas, dos cavalos que foram trazidos pelos dominadores, que são os colonizadores espanhóis, a gente já vê aí que os indígenas não tiveram como resistir a essa ocupação e esse domínio. Fora as doenças que dizimaram, mataram e provocaram verdadeiros genocídios dos nativos. Muitos que também não aceitaram a dominação fugiam ou se suicidavam. Então foi uma catástrofe, Foi um genocídio dos nativos indígenas com esse processo de colonização espanhola na América. Foram escravizados, foram mortos em batalhas, e nós podemos perceber nessa charge. Então, o genocídio americano, de acordo com os principais estudiosos do assunto, a população da América na época da chegada dos europeus era de 50 milhões de pessoas. Como eu falei, existiam grandes civilizações. Fora astecas, incas e maias, nós tínhamos aí várias tribos indígenas espalhadas pelo continente. Em decorrência das guerras de conquista e das doenças trazidas pelos europeus, milhões de indígenas foram dizimados.
vários estudiosos consideram que esse foi o maior genocídio da história. A palavra genocídio, né? Nós temos aqui, ó, é o extermínio total ou parcial de um determinado grupo étnico. E o choque entre os dois mundos? Vamos perceber aqui que desde a chegada de Colombo, em 12 de outubro de 1492, esse continente já era habitado por milhões de pessoas, que eram os indígenas, os nativos, a população local, né? Essa população, ela tinha sua língua, ela tinha seus costumes, tinha o seu modo de vida, viviam agrupados, habitavam as florestas locais, também tinham uma arquitetura, inclusive pirâmides, né? Tinham também os seus deuses, já faziam as suas adorações, e tudo isso foi sendo destruído, a sua cultura, pelos povos europeus, espanhóis, que vieram e dominaram essa porção da América. Para a população nativa da América, que é o indígena, a chegada dos europeus representou uma verdadeira catástrofe. E vocês acreditam que por vezes, né, por exemplo, com o Hernán Cortés, toda aquela figura que eles nunca tinham visto, cavalos, né, e homens bem vestidos, eles foram recebidos como deuses e ao final foram atacados por esses que eles achavam inicialmente que eram deuses, vindos naqueles cavalos e com aquelas vestimentas. Então, os sobreviventes das guerras de conquista foram incorporados ao processo de colonização. Os espanhóis, eles, diferente dos portugueses aqui no Brasil, nos primeiros contatos com os nativos indígenas, eles já encontraram prata e ouro, né? Através dos artefatos que os imperadores utilizavam. Então, os sobreviventes dessas guerras, né, tiveram que ser dominados pelos colonizadores, que esses colonizadores foram escravizando, impondo suas leis, suas culturas aos indígenas e tomando suas terras e seus metais preciosos. A fome, a violência e as doenças foram responsáveis pelo genocídio que nós acabamos de citar lá atrás. As conquistas e a colonização do continente gerou consequências até os dias atuais. Por quê? Porque gerou desigualdade, injustiças sociais e marcas profundas no processo de aculturação e difusão cultural, impondo a cultura. Vamos ver aqui como ocorreu com a conquista dos astecas. Os astecas tinham o seu imperador, que era Montezuma, e tinha uma capital, que era Tenochtitlan, a capital do império, na região onde hoje é o México, né? Ficava a capital do Império Azteca, Tenochtitlan, onde hoje seria ali a região de Cusco, a região da cidade do México. Então, os astecas, eles foram dominados pelos espanhóis sob a liderança de Hernán Cortés. E Hernán Cortés, ele teve a ajuda de uma indígena chamada Melinche, né? E nós vamos falar sobre essa ajuda de Melinche, que traduziu muita coisa para eles, né? E foi dado de presente a Hernán Cortés. Ele partiu, para onde hoje é Cuba, com 100 marinheiros e 600 soldados, desembarcou em Veracruz, no litoral do México, em 1519. E ali ele entrou em contato com aquela história que eu contei a vocês dos cavalos, né? Chegou aí armados com cavalos. Os espanhóis, no entanto, aproveitando-se da situação, aprisionaram o imperador Montezuma, né? Levou todo o tesouro e promoveu, né, uma luta, abriu fogo contra a população asteca. Todo esse fato inesperado, esse ataque, né, fez com que os espanhóis mostrassem a sua superioridade. E os sobreviventes desse ataque, desse massacre de 2.000 astecas, né,
fez com que a população fosse dominada e o seu rei, né, o seu imperador Montezuma, fosse morto. E os sobreviventes ficaram sob o domínio de Hernán Cortés. Aqui nós temos um fato, né, histórico que mostra aí que em 75 dias milhares de astecas morreram envenenados ou em razão de fome e de doenças. E apenas em 1521 os espanhóis invadiram a cidade, mataram o sucessor de Montezuma e conquistaram a capital asteca. E vamos para a historinha de Melinche para entender melhor esse primeiro contato de Hernán Cortés. Hernán Cortés, ele foi recebido como um deus pelos astecas e depois ele promoveu esse ataque, né, aos astecas. A conquista do Império Azteca, né, teve a participação de Malinche. Essa decisiva indígena, que ficou conhecida como Malinche, ela foi vendida como escravizada a um chefe maia e depois oferecida a Hernán Cortés como presente. Malinche falava várias línguas, inclusive a língua asteca, que era Mahuache. Por meio do contato com os conquistadores, ela logo aprendeu o espanhol. Cortés logo aprendeu, Cortés, aproveitando-se da habilidade de Malinche, aprendeu os costumes indígenas e usou-a como intérprete. As habilidades de Malinche como intérprete possibilitaram a Cortés comunicar com diversos grupos indígenas e assim estabelecer alianças e conseguir aliados para combater os astecas. Aqui nós temos uma imagem de Cortés. E é importante na prática a gente entender como a superioridade de Cortés dominou, né, o Império Azteca. A rapidez com que os espanhóis conquistaram o Império Azteca leva sempre a uma questão: como um punhado de europeus puderam enfrentar um império com milhões de habitantes? A resposta é complexa. A luta de Cortés tinha vários aliados. Entre eles havia outros povos do México que não aceitavam o domínio azteca e acabaram por engrossar de forma significativa as fracas tropas de Cortés. Também o uso de armas de fogo e dos cavalos representou um formidável aliado dos planos dos invasores. Porém, um aliado invisível seria o mais fundamental: as epidemias. E a gente vive uma época de epidemia e é importante lembrar que os indígenas eles não tinham defesas imunológicas em relação a essas novas doenças dos brancos europeus que estavam vindo. O contato com os espanhóis expôs os astecas a novas formas de doenças para as quais não tinham defesa. Entre as doenças, a gripe, a varíola, o sarampo, ajudaram nesse genocídio contra os indígenas. Essas doenças existiam há séculos na Europa e já faziam parte do cotidiano dos europeus. Na América, porém, eram uma novidade e causaram epidemias que dizimaram milhares de nativos, totalmente despreparados para esta guerra bacteriológica. Os astecas acreditaram que seus deuses os puniam com a doença, enfraquecendo ainda mais o ânimo da resistência. Essa citação ela é muito importante porque ela mostra exatamente como os espanhóis conseguiram, né, dominar esse território do Novo Mundo e promover um genocídio ao nativo indígena. Já a conquista inca, né, a conquista espanhola sobre o Império Inca, se deu sobre a liderança de Francisco Pizarro, o espanhol Francisco Pizarro. Aqui nós temos uma imagem, uma representação, um arcabuz, uma antiga arma de fogo de cano curto e largo, semelhante a uma espingarda, sendo utilizada. Os indígenas, aqui nós vemos o primeiro encontro de Pizarro e Atahualpa. Atahualpa era o líder, o imperador Inca.
A conquista do Império Inca foi liderada por um oficial espanhol, que eu já falei, Francisco Pizarro. Pizarro chegou à América do Sul em 1532, acompanhado de 180 homens vestidos com armaduras de metal, trazendo 30 cavalos e muitas armas. As armas, eu já expliquei como elas são, eram chamadas de arcabuzes. Eles também traziam espadas e canhões. Ao chegar, ele tomou conhecimento de que o imperador Atahualpa encontrava-se na cidade de Cajamarca, com um exército de cerca de 30 mil soldados incas. Mas os soldados incas estavam ali com lanças, com armas inferiores à dos espanhóis. Acompanhado de seus homens e de um grupo de indígenas hostis aos incas, Pizarro partiu para Cajamarca. Ao chegar à cidade, convidou Atahualpa para um encontro pacífico. O imperador aceitou o convite e dirigiu-se ao lugar combinado, acompanhado de cerca de 5 mil homens. Mas aí ele foi executado, Ao sinal de Pizarro, os soldados espanhóis atacaram os homens de Atahualpa e prenderam o imperador. Para que fosse libertado, Atahualpa ofereceu aos espanhóis uma enorme quantidade de ouro. Pizarro aceitou a proposta e em pouco tempo o ouro foi reunido e entregue ao conquistador. Pizarro, no entanto, não cumpriu o acordo e mandou matar o imperador inca Atahualpa. Executou. E a tomada de Cusco pôs fim aí ao domínio de Francisco Pizarro, Em seguida, Pizarro comandou a tomada de Cusco, a capital do império. Em 1535, ele fundou a cidade de Lima, no litoral, e instalou ali a sede do governo espanhol, assumindo o controle do Império Inca. O Inca é uma civilização muito interessante, eles tinham um controle da cobrança de impostos, eles desenvolveram também o esporte, a arquitetura, e é importante se debruçar mais sobre a história dessas civilizações americanas, astecas, incas e maias, Nós poderemos ter essa oportunidade em outro momento de relembrar. O trabalho nas colônias espanholas, veja só, os espanhóis eles montaram uma organização administrativa, então eles criaram a mita e a encomenda, que eram um sistema de cobrança de impostos. A encomenda, o proprietário de minas ou de fazendas agrícolas pagava tributos à coroa espanhola para adquirir um grupo indígena. Então era a escravização do indígena por meio pacífico, catequizando, explorando a mão de obra indígena, chamava-se encomenda. Já a mita era o serviço em troca de um salário baixo, um salário ínfimo aos mitaios. Então eles sorteavam alguns indígenas em suas comunidades e os obrigavam a trabalhar em outras regiões da colônia, e esses trabalhadores recebiam um pequeno salário, chamado também de mita, Esse imposto, essa cobrança. Existiam várias classes sociais na sociedade colonial espanhola. Nós temos aqui os chapetones, que eram espanhóis que vieram viver na América e receberam terras, para colonizar. Tínhamos os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis já nascidos no Novo Mundo. E tínhamos também os mestiços, os próprios nativos indígenas e os escravizados africanos, que vão ser trazidos como mão de obra. Então aqui nós temos a imagem dos mestiços. Deixa eu tirar aqui minha imagem de cima, Os mestiços, os mestiços, que eram a mistura, das raças já descendentes de espanhóis com indígenas. Temos os próprios nativos, que era a população local e mão de obra principal. Depois foi sendo trazidos os escravos africanos. Bons estudos e até a próxima.